Bom dia. Aqui está começando mais uma reunião de pauta aqui na Causa Operária TV. Eu sou Marília Garcia, estou apresentando aqui a reunião de pauta nessa manhã de sexta-feira, último dia da semana. E antes de dar bom dia aqui para os companheiros, eu vou dar os recadinhos de todas as manhãs, né? Convidar todo mundo a se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, chamar todo mundo para debater aqui com a gente no chat. Também a gente chama todo mundo a se tornar membros do canal, que é uma contribuição pequena para você, mas vale muito para a gente, porque é uma contribuição mensal aqui, que permite a gente pagar nossas contas. Bem, antes de começar o programa, então, vou dar bom dia aqui para os companheiros. Bom dia, Márcio. Bom dia, Marília, né? Bom dia a todos que já estão nos assistindo aí. E aí, também, hoje nós temos também outro convidado, né? O Pedro Vinícius, do Rio de Janeiro. Bom dia, Pedro Vinícius. Bom dia, Márcio. Bom dia, Marília. Bom dia a todos os nossos telespectadores da Causa Operária TV. É um prazer estar de volta aqui em mais uma reunião de pauta. Maravilha. Todo mundo já está apresentado aqui na nossa reunião de pauta. E bem, como de costume, né, vamos começar aqui apresentando os dados do coronavírus. A gente tem o número de mortes aumentando aqui no Brasil, e a gente apresenta 2.527 novas mortes por coronavírus, agora nesse dia 21 de maio, aqui no Brasil. Bem, a média móvel de casos já fica acima de 65 mil casos de coronavírus nessas últimas 24 horas, a primeira vez depois de um mês que a gente apresenta esse número altíssimo, né? E só para lembrar também sobre os números da vacinação, a gente... Deixa eu achar os números aqui. Lembrando que a gente está com uma variação do número de mortos subindo, né? Principalmente aí nos estados do Amazonas e do Piauí, que estão subindo. Eles falam que a gente tem em alguns estados de instabilidade, né? Que são vários estados, contendo Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Espírito Santo também. E alguns estados aí com uma queda do número de casos, mas é o mínimo aí de estados, né? Bem, o levantamento junto à Secretaria da Saúde aponta aí que a gente vacinou 41 milhões de pessoas com a primeira dose e apenas 20 milhões de pessoas com a segunda dose. A gente tem aí, nesse sentido, uma porcentagem média aí de 7% dos brasileiros que tomaram aí 9% dos brasileiros que tomaram as duas doses e 19% que tomaram apenas a primeira dose. A gente vê aí, inclusive, que esse número está muito baixo, né? Vou passar aqui para os companheiros comentarem. Em contrapartida, né, que o número aumenta de casos de coronavírus, foi anunciado aqui que a produção de vacina está suspensa, né? Já é uma quantidade ínfima, essa quantidade que é fabricada aqui no Brasil, e aí tem um tal de uma fórmula secreta que ninguém só pode vir da China, né? No Brasil não tem nenhum tipo de matéria-prima para produzir, é uma coisa secreta, ninguém sabe que insumo é esse aqui, mas não tem um tal insumo e a fabricação de vacina está suspensa.
Só que isso aí é uma falácia também, porque não é fabricada a quantidade de vacinas que o Brasil precisa. Isso aí tem tudo a ver, né? Inclusive com o que nós vamos colocar aí, que é o tema principal, que é justamente a necessidade de se vacinar todo mundo imediatamente. Essa quantidade de mortes, essas últimas 24 horas, né, foram 2.500 pessoas. Então, você vê, né? 2.500 pessoas. E essas pessoas estão morrendo única e exclusivamente porque algumas empresas farmacêuticas aí precisam lucrar bastante, né? Alguns banqueiros aí, donos dessas empresas, precisam aumentar a sua fortuna. Enquanto isso, os brasileiros aqui, 2.500 pessoas mortas e nada de fabricação de vacinas. Várias cidades estão suspensas, né? Salvador, por exemplo, não tem vacina hoje. Tem outras cidades grandes aqui da Bahia também não tem vacinação hoje, né? Por exemplo, ontem os noticiários baianos, por exemplo, mostraram vários protestos de pessoas, de idosos, né? Tudo idosos nas filas, que chegam às 8 horas da manhã, eram 9 horas da noite, na estava no noticiário local, estava tendo protestos ao vivo ali, assim, da população reclamando, que estava ali, que encerraram a vacinação e não diz nada. A pessoa fica na fila, está lá esperando sua vez e nada acontece. Então, esse dado triste aí dessa manhã de sexta-feira. Passar para o companheiro Vinícius. Eu acho interessante essa questão da vacina, porque a gente vê como é uma coisa completamente desorganizada e sem sentido, né? Essa produção e distribuição das vacinas no Brasil. É uma coisa aí que é uma das principais pautas aí dos trabalhadores brasileiros, né? Se vacinar, uma coisa crucial. A gente já está hoje é dia 21, já estamos há 4 meses aí com a vacinação acontecendo no Brasil. Essa semana, além do Butantan paralisar, que foi na verdade no final da semana passada, há uma semana atrás, o Butantan paralisou a produção das vacinas, e agora a Fiocruz aqui no Rio de Janeiro também paralisou a produção das vacinas, por esse comentário aí que o companheiro Márcio disse, né? A gente tem que pegar um insumo da China, né? Não pode produzir aqui no Brasil. Que é uma coisa completamente sem sentido nenhum, né? Apenas para manter aí os lucros das empresas farmacêuticas, ao invés de vocês terem uma preocupação real com a saúde da população, né? E produzir os remédios que são necessários para a população. Então, a gente não está mais produzindo vacina no Brasil, está faltando vacina em diversos locais, como o companheiro Márcio citou também, e a gente vê aí desde aí do início da vacinação, fazem 4 meses, não foram vacinados nem 39% dos idosos, né? Que é uma coisa assim, nem a proposta inicial era que se vacinasse primeiramente os idosos, as pessoas que têm comorbidade, e já se passaram aí 4 meses e só 39% desses idosos foram vacinados. Estava noticiando aqui a semana passada, né, que supostamente eu seria vacinado aí, tendo menos de 30 anos aqui no Rio de Janeiro. O prefeito anunciou a vacinação lá para setembro, mas ele também anunciou que, a gente vai vacinar todo mundo, se tiver vacina, né? E é aquela coisa meio ridícula, né? E você vê que a probabilidade é que não tenha vacina, porque pararam de produzir aqui na Fiocruz, nem os idosos foram vacinados. Se não conseguiram nem vacinar 39% dos idosos em 4 meses, eu quero saber como é que vão vacinar aí quase a totalidade dos jovens, né? Vai chegar até em minha vacina, ainda daqui a mais ou menos 4 meses, né? Setembro também faltam 4 meses aí para o mês de setembro. É um negócio completamente ridículo e é uma coisa absurda aí que existe essa paralisação na produção, né? A gente deveria estar no caminho completo oposto de que cada dia que passa se aumenta a produção, produzir aí vacina para o Brasil inteiro, vacinar a população toda do Brasil e ainda continuar produzindo vacina e vacinar a população do resto do mundo, né? Era isso que devia estar acontecendo. Países aí, o Brasil com o potencial que tem da indústria nacional aqui, da questão, temos essas instituições de referência, o Butantan e o Fiocruz, daria para fazer ainda mais, nós poderíamos estar vacinando aí toda a América Latina e, quiçá, ainda mais países, né? Se tivesse um interesse real em vacinar a população. Mas a gente sabe que esse não é o interesse. O interesse principal aí são as disputas políticas, que a gente viu aí com essas vacinas, a questão do Dória, tem até agora, a gente vê a questão da pandemia sendo usada aí nessa CPI, que é uma farsa, né?
enquanto a população está morrendo, se torna uma disputa política aí entre os grupos da direita, e também a questão econômica, né, que impede a quebra das patentes, que impede a produção da vacina no Brasil, e que no meio termo deixa aí milhões de pessoas no mundo, né, milhões de pessoas morrendo, como foi denunciado lá no especialista em relação à vacina da Pfizer, que algumas milhares de pessoas morreram pela demora da seleção da vacina da Pfizer. Se você levar em conta as outras vacinas, a Sputnik e as outras, você vai ver que aqui no Brasil já devem ter aí dezenas de milhares de mortes, se não centenas, né, do jeito que se existisse uma, é, uma iniciativa real do Estado de vacinar a população, talvez já tivesse evitado até centenas de milhares de mortes aqui no Brasil. Mas sobre a vacina, é isso que eu tenho a dizer. Bem, só para adicionar mais um fator sobre a questão da vacina, né? É importante falar que não é só o Brasil que está com dificuldades aí na vacinação. A própria União Europeia está com um grande atraso no processo de vacinação ali em solo europeu. E a questão essencial dessa dificuldade é exatamente essa questão que foi comentada aqui, que é a patente da vacina, né? Quer dizer, eles dependem aí de um pequeno número de fábricas que finalmente vão exportar essa vacina para a Europa, né? E dessa forma eles sofrem aí com a escassez do número de vacinas. Então, nesse sentido, a gente tem que colocar, né, a importância da quebra da patente das vacinas aí para a gente conseguir, de fato, vacinar a população. Isso também mostra, né, que a falência do próprio capitalismo, da lógica capitalista, né, nesse momento aqui da pandemia, no qual os lucros das empresas farmacêuticas têm que se apoiar aí numa enorme quantidade de mortos, exatamente por conta da dificuldade que é a manutenção dessas patentes aí com uma crise de pandemia global, né? Quer dizer, uma situação muito complicada. Uma outra questão que eu queria colocar aqui é um dado divulgado pela OMS, né, mostrando que o número de mortes provocadas pela pandemia é 2 ou 3 vezes maior que o número relatado nos países atrasados. Quer dizer, é importante falar isso daí, né? Que o mundo registrou 3 milhões de mortes a mais em 2020 do que os 1,8 milhões de mortes oficialmente registradas. É importante falar isso daí é importante falar sobre a subnotificação, né? Por conta da falta de testes aqui, que a gente vê nos países em geral, mas principalmente aí nos países atrasados, como a gente vem comentando. Né? Um comentário aí, companheiros? Então a gente passa para o próximo tema. Eu queria falar só uma coisa, porque eles, com essa falta de vacina e tudo mais, eles ficam fazendo campanha eleitoral, né? Aí tem uns grupos que ficam pedindo, inclui esse grupo na vacinação, inclui esse grupo. Aí os governadores, os prefeitos vão incluindo. Essa semana está incluso não sei quem, está incluso não sei quem. Só que aí não tem a vacina. É só eles ficam fazendo essa demagogia, essa propaganda aí. Eu vi vários sites aqui de prefeituras com essas propagandas, né? Enganosas, mentirosas, que não vai vacinar e, de fato, não está vacinando a ninguém. Nem os idosos todos foram vacinados. Eu acho interessante essa notícia aí, né? Você vê a subnotificação internacional do Covid. Tem aí 3 milhões de pessoas a mais do que o comum, né? E o número de registrados do Covid é apenas 1,8 milhão, e a gente sabe que isso aqui no Brasil, o Brasil é uma grande porcentagem desse excedente aí, que sabe, talvez nós tenhamos até 1 milhão de mortos hoje já, né? Dependendo, de acordo aí com alguns especialistas, é uma indicação, né? Eu só queria noticiar aqui rapidamente essa questão da polêmica com o lockdown também, né? Que tivemos aí um caso de lockdown aqui no Brasil, que se destacou, que foi o lockdown de Araraquara,
que a gente criticou aí por ser uma política que não é uma política repressiva aí, que não de fato resolve o problema do Covid. E tá aí para o prefeito lá de Araraquara tá para voltar aí a fazer mais um lockdown, porque já temos mais de 90% dos leitos de UTI ocupados está se temendo aí uma terceira onda de mortes, né? Mostrando que essa política do lockdown, ela é feita aí desde o princípio do Covid na Europa, em alguns países, e não é uma política que de fato vai resolver nada, né? É uma coisa que é uma política repressiva, em conjunto com uma política barata aí, que você não gasta dinheiro, você só aumenta aí a repressão, bota as pessoas, obriga as pessoas a não ficarem nas ruas com base na força, e não resolve o problema do Covid, né? A gente viu aí esse caso de Araraquara que fica novamente voltando aí, querendo aplicar novamente essa política do lockdown. E o que é preciso o que é preciso também não é uma coisa que também daria para fazer exatamente só em Araraquara, né? Tem que ser uma política mais nacional do que uma coisa municipal, uma política do Estado, uma política nacional, e investimento massivo em saúde, e hoje em dia essa questão da vacinação que a gente colocou seria uma questão crucial aí, tá muito mais, uma solução muito mais real para qualquer coisa, do que qualquer tipo de isolamento aí, de lockdown, que a gente já viu que desde o início da pandemia não é uma coisa que vem acontecendo de fato, né? A gente noticiou aqui também a farsa do isolamento, que nunca aconteceu, e hoje a gente está no, menor taxa de isolamento desde o início da pandemia. E não é o lockdown que vai resolver esse problema, porque vai durar aí alguns dias, e logo que acabar, vai voltar todo mundo para a rua, e a Covid vai continuar rolando, porque precisa de medidas reais de controle aí da pandemia e não de mais lockdown, mais repressão. É isso. O companheiro está tendo alguns problemas técnicos aqui. Você conseguiu voltar, Vinícius? Acho que sim, mas pode passar para a próxima notícia, porque eu não sei o que eu falei, o que eu não falei. Vai para a próxima. Tá certo. Bem, vamos agora passar aqui para os temas gerais do nosso programa, né? Uma coisa que eu queria colocar aqui para a gente comentar é a saída do João Willis, do PSOL, e sua filiação no PT, né? Ele fala aí que não tem tempo a perder. Eu acho que uma análise que a gente podia colocar aí nesse sentido é exatamente a crise aí do centro político e a situação da crise aí desses partidos, como o PSOL, o PCdoB, por exemplo, que estão em intensa crise política. O PT ainda tem o Lula, né, que é extremamente popular, e por isso mesmo a gente vê aí toda essa questão. Bem, vou passar aí para os companheiros comentarem. Acho que você está no mudo, Márcio. Beleza, obrigado. O João Willis, ele sai do PSOL, né, justamente em defesa da candidatura de Lula. Isso aí, essa tendência aí mostra que pode até chegar a ter um esvaziamento do próprio PSOL, né? E vários setores da esquerda, mesmo que lentamente, está indo para esse mesmo caminho, né? João Willis está correto, né? Ele falou que a única pessoa capaz de derrotar Bolsonaro nas eleições é Lula. Isso é um fato que a gente coloca aqui também sempre, né? Então, assim, eu acho que a esquerda, ela está caminhando para mesmo que lentamente, para essa verdade, né? Tem que apoiar o Lula se quiser derrotar o bolsonarismo. Não tem outro candidato do ponto de vista eleitoral, né? Não há outra coisa acontecendo que possa derrotar Bolsonaro. Não tem candidato de centro, não tem Ciro Gomes, não tem ninguém que seria capaz. O próprio Boulos desistiu completamente, que agora está no governo quer ser candidato a governo, né? De São Paulo. E, enquanto isso, o PSOL vai alguns membros saindo, como saiu o João Willis aí agora, declaradamente, vai entrar, inclusive, filiar no PT, né, quando ele fala que não tem tempo a perder, é justamente esse debate aí da frente ampla, né, de querer apoiar um candidato aí que não tem estrutura nenhuma para derrotar Bolsonaro, pelo contrário, né, dar continuidade ao golpe. A gente
Vamos ver aí os próximos passos, ver se o PSOL continua firme aí, ou se muitos membros vão sair aí, vão ter uma debandada aí, junto com o Jean Willis. Eu tinha um comentário sobre essa questão do João Willis, que ele, depois que ele saiu do Brasil, não sei se desde o início, mas no passado, agora, recente, ele está morando na Espanha, né? Ele tá fazendo até faculdade de ciências, doutorado de ciências políticas na Espanha. O que é muito interessante, né? Porque nós temos o caso aí do PSOL espanhol, que é o Podemos, que está completamente falido aí. O líder do Podemos até saiu da política recentemente, por seguir essa política aí da frente ampla, essa questão da falência do centro que a companheira Maria estava falando, né? É um partido muito semelhante ao PSOL, esse Podemos. Ele foi uma grande inspiração até para o PSOL aqui no Brasil, na época que ele cresceu. E ele recentemente se aliou aí, fez uma política de frente ampla, se aliou aí a um partido que seria um pouco análogo ao PSDB, não dá para ser tão. Não é uma correlação tão clara assim, mas parece isso, né? É como se fosse aí uma aliança aí do PSOL com o PSDB, o que destruiu lá o partido, ele perdeu completamente a popularidade e a liderança saiu da política no final, depois de tanta desmoralização. Então é interessante, né, que o João Willis está acompanhando o João Willis que está morando lá na Espanha, acho que ele deve ter tido um impacto do desastre que é essa política para tomar essa decisão aí, que é uma decisão, como o companheiro Márcio falou, uma decisão acertada aí de apoiar o presidente Lula, que é até é nosso tema principal, né? Talvez a gente pudesse entrar nele agora. Exatamente, é nosso tema principal. Eu acho que nesse sentido é importante a gente, como a gente colocou, né, a gente colocar aí a importância da polarização política nessas posições, né? Exatamente nesse sentido também a gente coloca duas questões essenciais, que primeiro é a popularidade do próprio Lula, né? A gente tem aí a pesquisa, me fugiu aqui o órgão da pesquisa, Instituto Ideia, fez uma pesquisa que o Lula tem 45% das intenções de voto contra 37% das intenções de voto para o Bolsonaro. É importante colocar isso daí e como adendo aí ao tema principal que a gente pôs aqui no nosso programa, a gente comenta sobre as mobilizações em todo o Brasil que foram, cuja origem, né, foi colocada aí nos atos do dia 31 de março e no dia 1º de maio aí, aqui no Brasil, né, principalmente chamados aqui pelo nosso partido, o PCO, que finalmente quebrou aí toda essa resistência da política do fica em casa, que finalmente que era um tampão ali, ela tampava a tendência aí de mobilização da população, que agora está expressando no chamado desses novos atos agora para o dia 29 e para o dia 26 de maio. Bem, os companheiros têm alguma coisa a comentar? Não, olha, essa questão de Lula anunciar a sua candidatura, né? Justamente nesse momento que os atos voltam a acontecer, nós tínhamos mais de ano, né? Sem ter nenhum tipo de ato de rua, né? Bravamente, os comitês de luta, juntamente com a JR, o PCO, o pessoal da base de vários movimentos populares aí, fizeram o 1º de maio, né? E esse 1º de maio, como o Marina colocou aí, já deu o impulso para o ato do dia... o ato contra o massacre do Jacarezinho, depois teve o ato do dia 13 de maio, né? O dia da abolição, e agora, quarta-feira vai ter ato em Brasília, né? E os atos são atos que tendem a ser atos bem operários devido às suas próprias reivindicações. Então, assim, Lula se colocar como candidato no momento em que há uma movimentação da esquerda para ir para as ruas, né? Inclusive as plenárias da esquerda que está fazendo com a Brasil, Frente Popular, com o CB e etc., todo o pessoal está colocando que, de fato, a única saída é ir para as ruas. Coisa que a gente está falando desde antes da pandemia, né? Houve toda essa paralisia e agora não. E aí Lula anuncia desse momento. Agora, o importante é justamente o PT, que é o partido de Lula,
aproveitar e fazer essa mobilização por baixo, na base, nas periferias, né? Mas chamar a população para a rua para defender Lula, de fato, já começar a campanha de Lula, né? Uma campanha em torno das reivindicações que os trabalhadores querem, como é a questão da vacinação de todos, a questão do auxílio emergencial de um salário mínimo, né? Não às privatizações, não demitir ninguém, essas coisas todas, a redução da jornada de trabalho. Então, assim, o PT, que é um partido grande, é um partido forte, né? Está aí na direção de vários governos, de várias prefeituras, tem vários deputados e senadores, tem muito dinheiro aí para fazer propaganda e colocar, de fato, na rua essa campanha em torno do Lula. Né? Já falar Lula candidato e pronto, Lula presidente. E quem sabe aí, se uma verdadeira mobilização do próprio PT e dos sindicatos que é dirigido pelo PT, imagina, quantos sindicatos no Brasil são dirigidos pelo PT, né? Se as direções sindicais colocar os sindicatos na rua em defesa do Lula, a gente pode ter até uma antecipação das eleições. O grau de radicalização pode subir, porque você tem uma crise que todo mundo está morrendo. Né? Os governos não estão fazendo nada para resolver o problema. Você tem outra crise que a população está aí na fome total. É perigoso chegar... Não morreu gente de fome ainda, justamente porque há uma solidariedade. Né? A pessoa vê o vizinho, vai lá e dá uma comida, o pessoal organiza um almoço ali final de semana e chama as pessoas que estão com fome, outras organizações vão lá distribuir marmitex, e aí por aí afora. Familiares vão ajudando, mas se dependesse do próprio governo, do próprio sistema aí das organizações políticas, né, dos governos estaduais, federais e municipais, a população já estava morrendo de fome, porque nada é feito por parte dos governos com relação a isso. Se não fosse a própria população chamando ali os vizinhos a dar comida para quem está com fome, já teríamos morte de fome, não só morte de Covid, como morte de fome. Então, assim, o PT, que é um partido grande, pode mobilizar e pode canalizar uma grande radicalização do povo aí para garantir. Porque se o Estado não resolver esse problema imediatamente, aí a população vai sair quebrando tudo. Independente da nossa vontade, independente do que o PT vai fazer, a população ela não vai aceitar morrer de fome de conta própria. Então, o próprio PT pode canalizar isso aí, né? Chamando todo mundo a mobilizar em defesa do Lula, né? Que é muito importante essa campanha. É uma forma de barrar o golpe de 2016. Não tem outra forma de barrar o golpe de 2016, né? O golpe de 2016 ele vai ser barrado justamente com a eleição e colocando o Lula como presidente. Eu queria comentar também essa questão, falando sobre os atos, né, que está aí até no nosso manchete aqui, em meio a protestos em todo o Brasil. Que depois do 1º de maio, aí, que abriu o mês, o grande mês de mobilização, aí vai ser até lembrado como o maio aí que quebrou a paralisia, porque eu anotei aqui alguns dos atos, eu nem sei todos que aconteceram, porque tem atos aí que são aqui do Rio de Janeiro, então eu imagino que tem atos aí de fora do Rio que eu não estou sabendo, mas além do 1º de maio, nós tivemos um ato do MTST na mesma semana, se eu não me engano, no dia 6. Depois a gente teve 2 atos no Jacarezinho, no dia 7. Depois mais um ato em São Paulo, em defesa aí contra a repressão policial, também pautando no Jacarezinho. Isso no fim de semana. Aí depois, no dia 13, tivemos a convocação aí para a mobilização no país inteiro. Teve aí dezenas de atos em todo o Brasil, já no dia 13. No dia 14, a gente teve aí mobilização aqui no Rio de Janeiro, em defesa do FRJ. No dia 19, a gente teve aí mobilização em diversas universidades do Brasil, em defesa da educação também. No dia 26, nós teremos aí ato também em Brasília, em algumas outras cidades, e no dia 29 vai ter ato no Brasil inteiro, né? Dia 29 aí já quase no final do mês, ou seja, é o penúltimo dia do mês, né? Ou seja, vamos ter aí um mês de maio como um mês de mobilização, né? Que é uma coisa importantíssima, né? Você vê que o impacto que teve esse 1º de maio, né? Tem ato aí todas as semanas em diversos locais do Brasil, né? Tem aí o ato do 1º de maio, que foi um ato nacional centralizado, e mais 2 atos nacionais, né? No dia 13 e no dia 29, mostrando aí a mudança aí na tendência de luta da esquerda. E a gente não pode separar isso da candidatura aí do Lula, né? Você vê que com esses atos, fortalecendo aí, crescendo a força da esquerda nas ruas, o Lula já se declarou candidato aí
na imprensa estrangeira. A gente tem que continuar nas ruas para o Lula se declarar candidato na imprensa brasileira, depois se declarar candidato oficialmente e começar a campanha imediatamente já. É isso que a gente tem que fazer, né? Esse é o caminho. Você vê que essa mobilização inicial causou essa puxada aí à esquerda do Lula. E essa é a nossa política mesmo, né? Mobilizar nas ruas em defesa de Lula candidato, Lula presidente, por um governo dos trabalhadores, um governo justamente que os trabalhadores estejam aí constantemente nas ruas, lutando aí pelas suas principais reivindicações, né? Como foi comentado essa semana em questão das privatizações, né? No governo Lula tem que se mobilizar, num possível governo Lula aí tem que se manter essa mobilização contra todas as privatizações e pela reestatização, né? Pelo cancelamento de todas as privatizações que foram feitas, assim como todas as pautas principais dos trabalhadores. E esse mês de maio, esse mês de mobilização, que a gente está vendo agora, mostra que esse é exatamente o nosso caminho, né? É isso que a gente tem que fazer, e a gente aí convoca todos os companheiros que estão assistindo a participar tanto da mobilização no dia 26, que vai ser em Brasília, não sei as outras cidades que estão marcadas, quanto à mobilização do dia 29. Essa daí já é em todas as capitais e em algumas outras cidades, conforme forem chegando as convocações. A gente vai postando aqui e vai divulgando aí aqui na imprensa da Causa Operária, que é importantíssima aí a participação de todos nessas mobilizações de rua, que é de fato o único caminho que os trabalhadores têm para derrotar o golpe, como disse aí o companheiro Márcio. Então tivemos aí 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10. Acho que, pela minha contagem aqui, 10 atos esse mês e possivelmente mais atos. Esse é o nosso caminho. Exatamente, a gente teve uma série de atos aí nesse mês, né? Foi o mês da quebra dessa política do fica em casa, né? Considerando também a questão da crise política, a gente fala aqui sobre a questão de Israel, né? O conflito entre Israel e o Hamas teve o cessar-fogo agora às 2 horas da manhã de hoje, por conta aí de toda a crise que se desenvolveu em torno disso no Oriente Médio, né? A gente vê aí que o próprio Líbano tomou partido aí da Palestina, chegando a bombardear Israel em retaliação também. Isso porque Israel chegou a matar aí 232 palestinos, considerando 65 crianças e 39 mulheres, enquanto você vê a diferença da força dos dois, né? A Palestina chegou a matar apenas 12 pessoas de Israel, quer dizer, a situação ali é de uma diferença muito grande, mostrando que, na verdade, era um ataque de Israel contra a Palestina, e não uma troca de ataques, né? Nesse sentido, a presidência egípcia enviou delegações para Israel, para a faixa de Gaza e para a Cisjordânia, para acompanhar a implementação do acordo aí. Ela que mediou, o Egito que mediou aí o acordo entre Israel e o Hamas, e exatamente colocando aí que já estava se desenvolvendo uma crise dentro do Oriente Médio, nesse sentido aí, dos ataques de Israel contra a Palestina, né? Comentários, companheiros? Não, eu quero comentar assim, que esses cessar-fogos aí tem a ver com a grande quantidade de manifestações que teve, né? A mobilização popular que freou a continuidade desse massacre aí, né? Se o pessoal lá, se o Hamas não revida, se a população não está na rua todo dia lutando contra, imagina, né? Mísseis caindo sobre suas cabeças e as pessoas na rua lutando, exigindo o cessar-fogo, o fim da matança de Israel com o povo palestino, né? Você vê que você vê a bravura dessa população, né? Não é à toa que lá o pessoal está revidando e com as armas que tem na mão. Se tem pedra, se tem estilingue, se tem porrete, se tem um revólver, se consegue uma arma maior, eles vão ali se organizando e vão se defendendo desse exército super poderoso
que é diretamente colocado pelos Estados Unidos, né, que é o Exército de Israel. Então, assim, eu acho que a manifestação do povo palestino fez cessar esses fogos aí, essa matança, né? Pessoal, a imprensa burguesa é impressionante, né? Tem que ter um momento pique aqui sempre, porque sempre é um confronto, né? O cara tá com um tanque de guerra, o cara tá com uma estilinga e uma bola de gude lá para se defender, é um confronto, é um confronto, né? Pode até ser um confronto, né? Mas é um confronto totalmente desproporcional, né? Na verdade, é um massacre de um Estado fascista contra um povo pobre aí da Palestina. Então, eu acho que a mobilização ela tende a frear muitas coisas, né, Théo? Freou um bombardeio, né? Então, se a gente radicalizar aqui no Brasil, a gente vai frear o coronavírus e a gente pode até reverter a situação da fome, né? Eu acho que a gente tem que seguir o exemplo do povo da Palestina lá, né? Temos que parabenizar o Hamas e etc. Mesmo com todas as diferenças ideológicas, mas na hora da luta, na hora da defesa do seu povo, a gente tem que parabenizar as suas organizações, né? Eu acho que foi muito importante o que eles fizeram. E também houve manifestações em outras partes do mundo, né? Na Europa teve, né? Se não me engano, também teve nos Estados Unidos, né? O pessoal se protestando contra esse ataque de Israel, né? Olha, teve até manifestação aqui no Brasil contra aí as agressões fascistas na Palestina, que eu até tinha esquecido de contabilizar, né? Mostrando que teve ainda mais atos esse mês, né? E esse caráter aí da mobilização internacional é muito interessante, né? Porque você vê que é uma coisa que de fato unifica aí trabalhadores do mundo inteiro, lutar contra essas intervenções fascistas contra a população palestina, né? Que é massacrada constantemente. Isso daí é só um auge do massacre, né? Porque no dia a dia, né? A situação que se vive principalmente ali na faixa de Gaza é uma coisa terrível, assim, é uma das piores locais para se viver no mundo devido ao regime de opressão que existe. E é uma coisa que unifica aí a classe trabalhadora internacional, essa luta contra o Estado de Israel, que na verdade é uma luta contra o imperialismo, né? É o imperialismo ali que de fato permite que se exista isso, né? E eu acho que o mais importante também é destacar que ela fomenta aí uma desestabilização e uma união entre os trabalhadores árabes, né? Você vê eu até estou vendo aqui na imprensa burguesa, eu estava olhando a notícia, tem bandeiras aqui, tem uma manifestação e tem uma bandeira do Hezbollah, né? Apesar deles, da legenda da imprensa burguesa não botar fingir que não tem uma bandeira do Hezbollah, você vê que tem uma bandeira do Hezbollah e mesmo as bandeiras, mostrando aí que é uma união entre as organizações dos povos árabes que lutam, trabalhadores árabes, que lutam contra o imperialismo, e é um dos principais motivos aí justamente que se parece cessar-fogo, né? Porque quanto mais a repressão cresce, também existe uma tendência aí de aumentar a mobilização de todas as populações árabes, que é uma coisa muito perigosa para o imperialismo. Então eles deram uma segurada aí no cessar-fogo, mas também não podemos achar que é um fim a essas agressões, porque nas últimas incursões aí que Israel fez à Palestina, tiveram casos também de cessar-fogo que foram rapidamente quebrados, então é possível que volte aí a ter bombardeios no futuro próximo. E a gente tem que estar aí, como fizeram aí os companheiros no mundo inteiro, né, também se manifestar contra essa agressão imperialista aí e contra aí a ocupação fascista que o Estado de Israel faz na Palestina, né? É isso. Exatamente, né? A gente está chegando aqui ao final do programa. Eu vou dar os bons dias aqui para o pessoal do chat. Primeiro, agradecer ao companheiro Ernesto Abdala Filho aí pelo seu superchat aqui. Faça como companheiro. Contribua com a Causa Operária TV, né? Nossa imprensa revolucionária e independente. A gente também dá bom dia para o companheiro Pedro Brandão, Olivando de Jesus Machado, Angelina Silva, Tuizin Tosi, Ana Teixeira, e uma série aí de outros companheiros, Valquíria Lobato também, Jane Lorena, bom dia, Arthur Freitas, aqui no chat também. Bem, acho que foram todas as pessoas aqui no chat. A gente dá bom dia aí para todos os companheiros. E os companheiros aqui
tem considerações finais, já vou me despedindo aqui de todo mundo. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria terminar, mas eu queria fazer uma propagandazinha, que ainda falta uns 2 minutinhos, que é a nossa loja do PCO, né, loja do PCO.com, tem produtos, tem diversos produtos. Eu queria que a produção mostrasse aí, a gente tem produtos para a questão do café da manhã, né? Ó, quebra-cabeça, né? Entretenimento. Imagina você comprar um quebra-cabeça desse aí para uma criança, seu filho, dar de presente para alguém, né? Você mesmo montar é uma coisa interessante. Ó, nós temos coisa para café da manhã, essa garrafa térmica, um copo, né? Uma coisa maravilhosa. Nós temos também vários produtos ligados à linha infantil. Olha que coisa linda aí, né? Um bebezinho com... Temos até imagem, temos outra imagem aí, produção, de outra criança com a camisa de moletom, sem capuz, né? Com a imagem do Max. E tem essa outra bem linda aí, a criancinha com o bode aí, né? Do Che Guevara. Pode mostrar a produção. Essa é a loja do PCO.com. Entre e adquira os produtos, né? Tem tudo que você precisa. A única diferença é que, primeiramente, você vai estar homenageando as pessoas revolucionárias e, principalmente, vai estar financiando a nossa revolução nos dias de hoje, né? Então, não deixe de entrar na loja do PCO.com e faça sua compra agora mesmo. E até segunda-feira. Olha que linda essa imagem, hein? Bom, companheiro, eu vou também aproveitar aqui para me despedir. Foi um prazer estar aqui em mais uma reunião de pauta. Agradecer aí a Márcia, a Marília, a todos os nossos telespectadores. E semana que vem estarei de volta aí na sexta-feira também, participando de mais uma reunião de pauta, às 9 horas da manhã. É isso. Até mais, gente. Tchau, tchau.